Olá, hoje a TV Nova Serrana, do programa do Vale Saúde, está em Botucatu e as nossas entrevistadas desse primeiro bloco é a Lília, diretora da Vigilância Sanitária, e a Camila, enfermeira. Olá meninas, sejam bem-vindas, obrigada por ter aceito o nosso convite. E Lília, eu gostaria que você se apresentasse. Eu sou a Lília, sou coordenadora da Vigilância Sanitária Estadual, que abrange 30 municípios aqui da região. E agradeço o convite para estar falando aqui com vocês um pouquinho sobre o nosso projeto de melhoria da qualidade sanitária nas instituições de longa permanência para idosos, né? Que vimos essa necessidade no sentido de que temos aí o envelhecimento, temos a busca por essas instituições e a gente acha super importante que vocês conheçam as regras que esses estabelecimentos devem seguir para acolher de forma, com qualidade, com todo o cuidado, os idosos, os nossos queridos idosos. Camila, gostaria que você se apresentasse, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Como a Lilian falou, é muito importante a gente conversar, divulgar esse assunto sobre as instituições de longa permanência, falar um pouquinho sobre o envelhecimento da população, que é muito importante, e orientar as pessoas que buscam por esses serviços serem amparadas com legislações, com as instruções, o que elas devem observar para poder encontrar um serviço de qualidade que preste assistência aos idosos. Lilian, conta pra gente qual que é a estrutura que uma instituição de longa permanência que ela deve ter. Nós sabemos que muitas instituições são imóveis talvez mais antigos, que não são construções novas, né? E a adaptação desses locais é mais trabalhosa, digamos assim, difícil, mas mesmo assim a gente sabe que tem que ter um mínimo para que os idosos, as pessoas mais maduras, digamos assim, elas passem por esse período da vida de uma forma mais tranquila, com qualidade de vida. Por que a gente está implementando esse projeto? Justamente porque a estrutura também é um dos grandes nós críticos que a gente tem encontrado. Porque o que acontece, né? Nos últimos anos, a gente teve um aumento enorme de estabelecimentos que estão iniciando atividades nessa área. E geralmente esses estabelecimentos eles se fixam nas cidades em residências que foram construídas para ser casas, né, moradias, residências, e não instituição de longa permanência para idosos. Geralmente eles alugam uma casa grande e ali passam a funcionar e acolher esses idosos. E a legislação, ela estabelece inúmeras regras que devem ser seguidas para você, como ambiência desses locais. Nós temos a RDC 502, que fala a metragem em relação ao quarto, aos dormitórios, né, a questão da adequação dos sanitários, que devem ter as barras de apoio, a proibição de degraus, tem que ter rampas, com toda essa medida. A porta não pode ser uma porta estreita, a porta tem que permitir que se passe a cadeira, que se passe a maca. Então já é uma metragem diferente de uma residência normal, de uma família. E a gente encontra, o que a gente encontra são casas adaptadas. E esse é um nó que a gente está querendo intervir também, nesse sentido de orientar, né, a população que vai fazer uso desse local, ou aquele que vai contratar esse serviço, para que ele olhe isso, né? Essa casa, ela está adequada? Essa casa tem o espaço físico, por exemplo, uma área de lazer para esses idosos? Onde ele vai fazer a atividade? O tamanho, existe a metragem lá, quanto pode abrigar de camas por quarto. E às vezes a gente chega
e tem uma cama do lado da outra, tem a metragem, o distanciamento, que tem que ter 1 metro de distância de cada lado, né? 1 metro de distância da cabeceira. Então tem várias regras que você não pode pegar, por exemplo, e colocar beliche dentro desses quartos. Sim. Tem todos os cuidados dessa estrutura. Por exemplo, evitar colocar tapetes, você não vai poder colocar, não vai poder fazer degraus em desníveis. Então, tudo isso a gente precisa ver quando a gente vai usar esse serviço, né? Colocar o nosso idoso nessa instituição. Então, a família, é importante que a família já veja essa questão estrutural, né? Como está essa casa? Ela tem a placa de identificação, ela está identificada, ela tem como é a água, a qualidade da água, de onde vem essa água. Tudo isso são partes estruturais que a gente precisa checar. Ô Lilian, mas muitas vezes as pessoas desconhecem essas questões porque às vezes na própria residência ela tem algumas dificuldades, né, com esse idoso e tal. Então, essas informações, elas são importantes para a pessoa estar atenta, porque ela desconhece isso, ela acha que ela, deixando num lugar onde vai cuidar bem do seu idoso, essa parte física, estrutural, é difícil dela avaliar. Por isso eu acho importante a vigilância sanitária com outro olhar, a não ser o do familiar também, de estar avaliando esse local, né, para proporcionar essa questão da qualidade de vida melhor. Outra coisa que eu acho importante também, que eu gostaria que vocês comentassem, é a questão do RH, né? Porque a gente sabe que tem que, dependendo do número de internos, tem que ter um número de funcionários na área da saúde, na área da limpeza. Isso também é avaliado pela vigilância sanitária, acho que talvez por você, né, Camila? Isso. Durante as inspeções, eu não sei se você também verifica essa questão do RH. Exatamente. Então, eles precisam ter um contrato formal com esse trabalhador e o número de RH vai depender do número de idosos com grau de dependência. São 3 graus. O grau 1, com autonomia, porém algumas debilidades, mas ele consegue tomar banho sozinho, ele consegue se alimentar sozinho. É um profissional cuidador para cada 20 idosos. O grau 2 já tem 2 tipos de dependência. Um andador, já não consegue muitas vezes uma sequela de AVC, já não consegue se alimentar sozinho, precisa para tomar banho um auxílio. Então são para cada 10 grau 2, um profissional. Já no grau 3, que tem mais dependência, ele já não anda sozinho, ele precisa de auxílio para tudo, ele precisa de um profissional para cada 6 idosos. Então o RH, essa tabela precisa ser atualizada cada entrada, cada saída de um idoso. Outra coisa que é muito importante, esse idoso entra com 60, 65 anos e como hoje a tecnologia em saúde favorece, né, cada dia mais a longevidade, então ele pode permanecer por lá por muito tempo. Então é muito importante que tenha um profissional que estimule, seja educador físico, fisioterapeuta, para que ele não saia desse grau 1 para o grau 2 ou o 3, fazendo com que esse idoso adoeça, fique acamado, sem autonomia. Então, quanto mais estímulo, melhor para esse idoso. E é uma deficiência, infelizmente, nas instituições. Mas esse profissional, ele não pode vir algumas vezes na semana para fazer atividade? Pode sim. Não precisa ser um profissional fixo. Não. Né? Como a questão do enfermeiro, que tem que ter um enfermeiro, o auxiliar ou o técnico, esse profissional, ele tem que estar o tempo todo. Isso. O profissional da limpeza, né? Sim. Mas vamos supor, o educador físico, o fisioterapeuta, fono, TO, né? Terapeuta ocupacional, esses profissionais, eles podem estar indo algumas vezes na semana para trabalhar
com alguns pacientes. Isso Isso mesmo. acontece também? A RDC 502 de 2021, ela é muito clara. Então, a população tem acesso. É pôr lá no Google que você acha. E ela orienta que o RT, o responsável técnico pela instituição, tenha um nível superior. Não fala que é da saúde. Muitas instituições têm um enfermeiro, e não estou puxando sardinha para o meu lado, mas acho muito importante, que é até um comentário entre nossa equipe, é o papel do enfermeiro, porque ele já tem esse olhar de cuidado, de estímulo, de capacitações para esse cuidador, prevenindo, né, as úlceras de pressão, prevenindo quedas, avaliando como o estado desse indivíduo. Porém, pode ser qualquer outro profissional que não da saúde. Então, precisa ter 20 horas semanais esse responsável técnico. E ele precisa ser um profissional de nível superior? De nível superior. Qualquer área? Qualquer área. Desde que no quadro de funcionário tenha enfermeiro, auxiliar? Não necessário. Não. Tanto é que para ter auxiliar e técnico, precisa ter o enfermeiro. Porém, se for um assistente social, pode ser somente cuidadores. Se for um educador físico, porque daí o enfermeiro só que tem a responsabilidade técnica pelo resto da equipe, certo? Agora, o educador físico, um TO, um fisioterapeuta, um psicólogo, para estimular a autonomia desse idoso, a RDC exige 12 horas semanais. Então, ele pode fazer uma manhã, uma tarde, mas tudo isso tem que estar muito claro no plano integral desse idoso. E a questão da medicação, como é que fica? Porque a gente sabe que muitos idosos tomam medicação para diabetes, hipertensão, algum que tenha problema renal. Como é que fica essa questão da medicação? Quem é que pode administrar se não tiver o enfermeiro? O cuidador. O cuidador, ele precisa ter no mínimo um curso de 30 horas e a RDC pede também que faça a educação permanente. Então, quem é esse RT? Ele tem que saber sobre a medicação, sobre os estímulos, sobre como cuidar de um idoso na permanência dele dentro dessa instituição. As medicações sempre com prescrição médica. Isso é importante. A instituição pode fazer uma interlocução com o posto mais próximo da sua casa. Alguns municípios, o médico da família vai até a casa, né, da instituição e avalia os idosos. Ou também os que têm autonomia, o próprio RT, o próprio cuidador pode levar esse idoso até a unidade básica de saúde. Mas tem os que têm os seus médicos particulares. Então, dentro desse contrato com o idoso e com a família, é muito importante estar claro se a família que vai levar no médico de preferência dele ou se a instituição ficará responsável. Como é SUS, a maioria das medicações que se toma e se tem no SUS, eles podem ter sim acesso ao posto de saúde. E a administração, em cada prontuário desse indivíduo tem que estar administrado, checado, né? Inclusive por esse RT. Isso que a Camila está falando, só complementando, eu acho até que reforçando, é a questão do plano de atenção integral à saúde do idoso. Toda instituição, ela deve ter esse plano de atenção, ela deve, até por determinação da 502, elaborar esse plano de atenção integral à saúde, que aí entra a questão do medicamento, entra a questão dessa assistência à saúde, aonde vai levar, se vai ser no médico particular, se vai ser num equipamento de saúde do SUS. Tudo isso você deve observar quando você estiver contratando esse estabelecimento, elaborando ali o contrato, verificar. Você tem o seu plano de atenção, o plano de atenção integral à saúde? Como é que você faz? Se o idoso aqui sofre alguma intercorrência, passa mal, como é que a casa faz?
Ah, aciono, sei lá, o SAMU. Ah, tem ambulância. Ah, ele tem convênio. Vou levar no pronto-socorro. Vou levar na unidade básica. É importante que tudo isso esteja documentado, formatado e executado dentro da instituição para garantir que qualquer intercorrência ele saiba, ele documente, né, ter o medicamento que aplicou lá, colocar no prontuário, fazer as anotações, tudo isso é super importante. Pessoal, vamos para o nosso intervalo e voltamos com mais informações. E uma coisa que a Lilian passou para a gente, fiquem atentos quando vocês forem contratar ou levar o seu familiar para uma instituição de longa permanência. Nós devemos ficar atento a toda a parte estrutural, a toda a parte de atendimento. Até já!